Na primeira parte do culto, eu falei sobre o programa da Promessa de Fé para Missões. Eu expliquei como que funciona este método para o sustento da obra missionária. Agora, nessa segunda parte, eu quero mostrar os princípios bíblicos para a prática da Promessa de Fé para Missões. Nos coloquemos em pé para a leitura da Palavra de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Agora há pouco a irmã Jane testemunhou que ela começou a participar da Promessa de Fé, e pela graça de Deus, esse dinheiro nunca lhe faltou. E aí eu fiz a observação que nem sempre é assim. Às vezes falta, e nessas horas, é o que Paulo disse, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Às vezes, Deus pede sacrifício de nossa parte. Pai, venha nos abençoar neste momento, usar esta palavra para nos edificar, nos exortar e também para nos encorajar a respeito do reino de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Os princípios da promessa de fé para missões. Você viu o verso 1. Paulo disse, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. E eis aqui o segredo de toda contribuição que nós fazemos. Quer seja através das nossas finanças, ou através do nosso tempo, ou através dos nossos talentos, nossos dons. Tudo que eu e você oferecemos para a obra de Deus, tudo que eu e você dispensamos para Deus, precisa da graça. Sem a graça, eu e você não faremos nada por Deus e muito menos pelo próximo. Nós vamos viver vidas egoístas e centradas em nós mesmos e na nossa família. Mas não haverá lugar, não haverá espaço para mais ninguém além de nós mesmos, sem a graça de Deus em nós. E a palavra graça é a palavra charis no grego. Charis. Charis é o segredo por detrás de todas as nossas ofertas. Charis quer dizer prazer. Charis quer dizer alegria. Charis quer dizer favor. Em relação ao dinheiro, quer dizer alegria e prazer quando nós fazemos as nossas ofertas. Imagine se a cada vez que nós ofertamos, a cada vez que os diáconos passam por nós coletando nossas ofertas, assim que nós colocamos a nossa oferta naquele cesto, naquela cesta que passa por nós, imagine se naquele instante o nosso coração pulasse de alegria. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Você precisa desta alegria, você precisa desta paz, você precisa deste gozo, quando você está contribuindo com a obra de Deus. Há alguns anos atrás, um diácono me procurou e disse, pastor, nós temos um caso interessante na igreja. Um dos nossos irmãos é muito firme nos seus dízimos. E ele também contribui com fidelidade na sua promessa de fé para missões. Mas todas as vezes que nós fazemos uma campanha e nós precisamos de ofertas especiais, ele diz para nós, não me procurem. Eu só dou o meu dízimo e a minha promessa de fé e nada mais. Não me peçam para ajudar com nada mais. Pastor, o que devemos fazer? Eu disse exatamente o que ele está pedindo. Ele tem a graça de Deus para dar o dízimo, ele tem a graça de Deus para contribuir com a promessa de fé, mas ele não tem a graça de Deus para fazer outras ofertas. Deixe este irmão em paz. Amém, irmãos? Não solicite deste irmão nenhum tipo de ajuda, pois ele não tem a graça para ir além do que ele já está indo. Nunca soube quem era este irmão,
Vocês sabem que na nossa igreja, dízimos, ofertas, é algo privativo entre você e Deus, e o pastor não fica sabendo. Jamais quem são os dizimistas, quem não são os dizimistas, e muito menos os valores que os irmãos estão contribuindo. Isso dá liberdade para que o pastor fale sobre o assunto. Dá liberdade para que o pastor ensine sobre este assunto. Assim, nós devemos nos comportar diante da graça que Deus tem nos dado. Só devem, então, participar da promessa de fé para missões aqueles que têm recebido esta graça da parte de Deus. Caso contrário, você pode até preencher um cartão, você pode até começar a participar de missões, mas você vai parar no meio do caminho, você não vai terminar. A graça de Deus, então, nos ajuda, irmãos, a fazermos contribuições e a sermos generosos. E eu quero compartilhar com você agora de manhã 5 princípios que fazem parte da nossa vida cristã. A primeira parte do estudo, o programa da promessa de fé, não está na Bíblia. É apenas um método maravilhoso, formidável, que as nossas igrejas estão usando ao longo dos anos para fazer missões, para ajudar missionários. Mas agora, irmãos, são princípios. Esses estão na palavra de Deus. Esses precisam ser abraçados. Esses precisam ser aceitos por nós. Primeiro princípio, amor por almas perdidas. Eu e você precisamos amar a salvação das pessoas, amar a alma das pessoas, pensar na eternidade das pessoas. Paulo disse, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E você precisa saber nesta manhã como que eram as igrejas da Macedônia. A Macedônia era a região mais pobre, mais carente, era a região mais enfraquecida, material e financeiramente, que havia naqueles dias. Então aquelas pessoas eram pobres, aquelas pessoas, elas não tinham a capacidade material e financeira que a grande maioria de nós possui aqui nesta manhã. Mas apesar de todas as dificuldades, Paulo destacou que das igrejas, elas eram as mais generosas. E não é à toa que tesoureiros, ao longo desses anos, têm me alertado que os dizimistas mais fiéis das igrejas são os assalariados. Não são os comissionados, não são os empresários, mas são os assalariados. Dona Ana, que morreu com 94 anos de idade, ela era uma guerreira em oração, ela era uma aposentada, ela era uma viúva. Mas todos os meses ela entregava o seu dízimo do seu salário mínimo e ela entregava a sua promessa de fé para missões. E ela ainda fazia ofertas extras para abençoar na obra de Deus. Uma viúva assalariada. A Macedônia então serviu de exemplo para as outras igrejas. A Macedônia era uma região pagã da antiga Grécia. E o evangelho só chegou à Macedônia porque Deus mandou uma visão de noite para o apóstolo Paulo. Caso contrário, ele nunca teria ido para a Macedônia. A visão em Atos 16:9 diz, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E como fundador de igrejas, parece que toda cidade que eu visito, toda cidade pela qual eu passo, parece que tem alguém da cidade gritando, pastor Rômulo, passe aqui por nós e nos ajude. E se eu fosse 10, se eu fosse 20, eu estaria abrindo 10, 20 igrejas neste exato momento. Eu não posso passar por uma cidade que eu tenho um grande desejo de ficar ali e de abrir mais uma casa de oração. Assim como a Macedônia, há muitos lugares hoje em dia clamando por nossa ajuda. Antes de decidir abrir esta igreja aqui na cidade de Ribeirão Preto, pelo menos outras 3 cidades pediram por nossa ajuda. Não podemos ir a todas elas, mas sabe o que podemos fazer? Enviar missionários, enviar substitutos, enviar representantes.
Quando eu era jovem, eu li um livro missionário intitulado O Totem da Paz. Incentivo que todos vocês leiam este livro, O Totem da Paz. Conta a história de canibais que foram alcançados pelo Evangelho. Uma vez eles comiam a cabeça de seus inimigos. Uma vez eles cozinhavam a carne de seus inimigos e se alimentavam daquela carne. Mas depois de convertidos, depois de libertados, a pergunta número 1 que eles faziam para os missionários era esta: por que vocês não vieram antes de nossos pais morrerem? Por que vocês demoraram tanto para nos avisar do inferno? Por que vocês vieram só agora? Assim que Paulo recebeu a visão, ele foi. Resultado, as igrejas da Macedônia, porque era agora mais de uma, tornaram-se missionárias, mais missionárias que as primeiras igrejas que já haviam sido fundadas e estabelecidas. Então, este é o primeiro princípio inegável, princípio bíblico. Precisamos amar almas perdidas e precisamos fazer o nosso melhor para alcançá-las. O segundo princípio bíblico: amor por homens e mulheres de Deus. Deus sabe da minha gratidão para com o meu pastor, que era um missionário norte-americano, que deixou a sua pátria, o seu país, nos anos 60, antes mesmo do meu nascimento. Ele já estava aqui no Brasil. Ele dedicou a sua vida para evangelizar brasileiros, dentre eles a minha pessoa. Ontem, por um acaso, eu entrei no carro. Assim que eu liguei o carro, o meu Bluetooth estava ligado, eu não sabia, e de repente eu comecei a ouvir a voz do meu pastor. Talvez alguns dias atrás eu estivesse ouvindo uma de suas mensagens, uma de suas pregações, e de repente apareceu a voz dele no meu rádio. Eu precisava daquilo, e eu fiquei no carro até ouvir o final de sua pregação. E Deus sabe como que eu amo, até hoje, aquele homem de Deus. Amém, irmãos? E como eu sou grato pelo ministério dele aqui no Brasil. Já está no céu, mas eu não deixei de ser agradecido e de amá-lo. Amor por homens e mulheres de Deus. Paulo ficou feliz de saber que ele era amado pelos irmãos da Macedônia. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eis aqui o segredo de missões: você se entrega a Deus, se rende a Deus, mas você também se dedica a esses missionários, homens e mulheres de Deus, que estão nos substituindo em outros locais. Este é o segredo também do sucesso, da promessa de fé. Dificilmente você vai ser fiel na promessa de fé se você não se render primeiramente a Deus e, em segundo, a obra missionária. A maior dificuldade no trabalho de Deus é que sempre haverá 10 crentes, 10 de nós, carregando o tronco de uma árvore. Mas o problema é que 9 de nós estarão numa ponta e um sozinho na outra ponta. E geralmente, essa pessoa que está sozinha na outra ponta do tronco é o pastor da igreja, ou um dos nossos missionários. Por isso que a obra de Deus é tão difícil. Mas quantos concordam que isso não é justo? Todos nós deveríamos carregar o peso do trabalho de Deus por igual. Daí a importância do trabalho em equipe. Terceiro princípio bíblico: amar almas perdidas, amar os homens e mulheres de Deus, e a evidência da nossa fé.
a evidência da nossa fé. Portanto, assim como em tudo abundeis, ou abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então, quando nós estamos investindo na obra de Deus, nós estamos evidenciando a nossa fé. O crente precisa abundar, e eu diria até superabundar, nessas 6 virtudes que Paulo mencionou aqui. E a primeira delas é a virtude da fé. Fé é acreditar nas promessas de Deus e acreditar nos impossíveis. Por isso que hoje de manhã eu fiz uma oração meia louca, meia absurda. Pois o irmão Cleto já fez vários exames, comprovando a sua enfermidade, o seu diagnóstico. Mas eu orei, que quando o médico abrisse aquele corpo, não achasse nada de errado. E que depois ficasse só a cicatriz, para lembrá-lo do poder de Deus. E o que vem a ser a palavra? É a forma como nos expressamos, como falamos, como pronunciamos nosso interesse pelo reino de Deus. E a ciência é o conhecimento que adquirimos da palavra de Deus. Eu não conheço nenhuma igreja que ensine e pregue a palavra de Deus mais que esta. Eu não disse que não há outras que estão fazendo como nós, mas nenhuma que esteja fazendo mais do que nós, pregando, ensinando, admoestando e mostrando o que a palavra de Deus ensina. Mas não podemos ser como o mar morto, que apenas recebe, mas nunca compartilha. O mar morto, em comparação a todos os outros mares, possui 25% a mais de riquezas, mas em compensação, não compartilha essas riquezas. Por isso é chamado de mar morto. E há muitos crentes mar morto na igreja. Recebem, mas não estão compartilhando, não estão se multiplicando através da vida de outras pessoas. Diligência é a seriedade e a urgência dentro da obra de Deus. Porque eu disse que semana passada eu preguei talvez a mensagem mais importante do meu ministério, porque foi uma mensagem que mostrou a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, mostrou quão perto Jesus Cristo está de voltar, de arrebatar a igreja. Isso quer dizer que nós temos pouco tempo de vida, pouco tempo nas mãos para realizar a obra de Deus. Então existe, meus amados, este momento de diligência, de urgência, para que nós façamos o que Deus espera. A quinta virtude é a do amor, que é o desejo de suprir a necessidade de outras pessoas, e não existe necessidade maior que a necessidade de ser salvo. E, finalmente, a virtude da graça. É sentir alegria, sentir prazer, quando nós estamos fazendo o que é certo. Sentir prazer de estar na igreja, amém, irmãos? Sentir prazer de falar de Cristo. Sentir prazer de fazer a entrega dos seus dízimos e de participar na obra missionária. Todas essas virtudes são importantes, mas o que Paulo está ensinando é que tudo começa com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja comigo o quarto princípio bíblico sobre a promessa de fé para missões. A evidência da nossa generosidade. Você é generoso? Veja o que Paulo fala da generosidade no verso 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riqueza ou em riquezas da sua generosidade. Outra palavra que poderia ser usada no lugar de generosidade é a palavra liberalidade. A pessoa liberal
é uma pessoa livre de si mesma. Certo monge, ele não queria ser materialista, ele não queria ser egoísta. Ele disse que enquanto ele era rico, ele era muito materialista, ele era muito egoísta, e ele não tinha paz, ele não tinha o verdadeiro gozo. Então ele foi radical. Um dia ele decidiu se vender como escravo para o seu próprio bispo. E ele decidiu que iria servir o seu bispo, o bispo de sua igreja, pelo resto de sua vida. E realmente, da noite para o dia, ele se tornou um escravo doméstico. E a partir daí, ele disse que agora sentia paz, alegria. Ele sentia felicidade. Mas eu diria para este monge, ao invés de servir uma única pessoa para ser feliz, através da promessa de fé para missões, você vai ter a oportunidade de servir milhares de pessoas. Você vai ter a oportunidade de ajudar milhares de pessoas e não apenas uma única pessoa. Que desperdício! Generosidade é quando damos na pobreza e nas tribulações. Vou repetir. Generosidade, acabamos de ler na Bíblia, é quando damos na pobreza e nas tribulações. E o quinto princípio, a evidência das nossas prioridades. Verso 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus não queria ser pobre, mas ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Jesus Cristo não queria sofrer, mas ele sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. Então as prioridades dos homens hoje em dia começam com o amor próprio e acabam terminando com os prazeres da carne. Acho que é por esta razão, que homens como Hudson Taylor, David Livingstone, eles fizeram a diferença neste mundo. Se um dia eu visitar a Inglaterra, Londres, faço questão de ir no túmulo desses dois grandes missionários. Ambos eram médicos, você sabia disso? E eles poderiam ter ficado na Inglaterra, eles poderiam ter ganhado muito dinheiro. Eles trocaram, no entanto, a luxúria e o conforto pela pobreza e o desconforto. Só que hoje na eternidade eles são ricos, enquanto que muitos na eternidade serão pobres. A lista de Deus, irmãos, ela já foi estabelecida na Bíblia. Olha a lista de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que lista, hein? Lista fechada. Então a promessa de fé para missões nos mostra todos os meses que Deus e as pessoas são as nossas prioridades. Que Deus e as pessoas são as nossas prioridades. Eu mostrei para você nesta manhã o programa da promessa de fé e agora acabei de mostrar os princípios que nos levam a praticar a promessa de fé. E concluindo, não há nada antibíblico com o método promessa de fé para missões. Quando eu estava na faculdade de teologia, eu conheci professores que eram contra a promessa de fé. E eu perguntei para um deles, como que então o senhor faz na sua igreja para apoiar missionários? Ele disse, nós tiramos uma porcentagem dos dízimos, 10%. Então, através daqueles 10%, nós estamos ajudando os missionários. São os dízimos da igreja. Utilizamos os dízimos para tudo. Para a manutenção da igreja, para o pagamento dos óbolos pastorais, para investimentos no prédio, no edifício, para cobrir as despesas de todas as atividades e também para ajudar no sustento de missionários. Eu voltei naquela igreja 30 anos mais tarde.
A igreja está caindo aos pedaços. De 300 pessoas, talvez eles tenham hoje umas 80. O quadro de missionário deles nem existe. Eu não vi nenhum missionário, nenhum quadro de missionários dentro do prédio. Por isso que eu disse que nos anos 90, eu não tenho as estatísticas de hoje, havia 10 mil igrejas, como a nossa nos Estados Unidos, igrejas batistas independentes. Essas 10 mil igrejas juntas, através do plano da promessa de fé para missões, estavam ajudando cerca de 6.600 missionários espalhados pelo mundo. Em comparação, havia 30 mil igrejas, por exemplo, da Convenção Batista do Sul. Igrejas maravilhosas, igrejas muito boas, mas que não praticavam a promessa de fé para missões. E essas 30 mil igrejas juntas estavam ajudando apenas 3.300 missionários espalhados pelo mundo. Então veja que através do plano da promessa de fé, nós podemos fazer muito mais por missões. Não há nada antibíblico com este plano. É um método trabalhoso, por isso que muitas igrejas preferem não tê-lo. É um método que transforma missões no cartão postal da igreja. Muitos pastores, eles querem que suas igrejas fiquem conhecidas pelo academicismo. Eles querem se tornar pastores famosos e importantes na sociedade. Mas nós queremos que esta igreja seja conhecida por ser uma igreja missionária. É um método que exige generosidade, né? Não é fácil, cá entre nós, ver 10 mil, 12 mil reais saindo da igreja todos os meses, indo para outros lugares. E nós não somos beneficiados hora nenhuma com esses valores. Não é fácil. O lado humano pensa, faríamos tanto com esse dinheiro se pudéssemos ficar com ele. Então é um método que exige generosidade. E muitos acham que por não estar na Bíblia, este método, então não deveria ser praticado. Mas aí eu mostrei, EBD, Escola Bíblica Dominical, também não está na Bíblia. As escolas cristãs também não estão na Bíblia. Os seminários também não estão na Bíblia. Mas são métodos maravilhosos que têm contribuído para o avanço do reino de Deus. Agora, ninguém pode negar os princípios da promessa de fé. São 5. Amor por almas perdidas, amor por missionários, evidência da fé, evidência de generosidade e evidência de prioridades. Nós somos em 7 igrejas, não é? Nós já estabelecemos 7 igrejas. Todas elas foram frutos da promessa de fé de outras igrejas. E agora todas elas praticam a promessa de fé. É assim que nós fazemos missões. Você quer fazer parte também de missões? Então, contribua com a promessa de fé todos os meses. Preencha o cartão, ore a Deus, descubra o valor com o qual você poderá participar deste ministério. Seja fiel. Envie substitutos para os lugares onde você não pode estar. Pai, obrigado por esse tempo que passamos juntos e pela exortação para que todos nós façamos parte da obra mais importante do mundo, que é a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.